Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como vão todos vocês? Espero que estejam bem, que tenham tido uma noite de sono dada pelo Senhor, com o descanso do justo, e que tenham acordado com o coração cheio de esperança, com o coração inteiro na presença do Senhor e a cada dia mais disposto a colocar Deus no centro da sua vida, priorizar o reino de Deus e a justiça. Pois são muitas as provações, são muitas as aflições que nós passamos, mas para tudo isso tem um propósito. E é justamente sobre isso que eu venho trazer hoje no áudio do dia. Porque Deus permitiu que seu casamento quebrasse, ou que você contraísse uma enfermidade, ou até mesmo o Covid, porque passamos por tantas aflições assim. Nós, povo de Deus, servo de Deus, povo escolhido do Senhor. Continuando ainda no estudo das cartas do apóstolo Pedro, só que hoje não mais a segunda carta, mas a primeira. Essa semana estaremos meditando nessa primeira carta e vendo os ensinamentos que ela tem para nós, para nos ajudar a caminhar nesse vale aí da sombra da morte, do divórcio, da separação, do adultério, do repúdio. Então fique bem atento essa semana aqui no site, que todos os dias estarei postando uma revelação na palavra, para que você possa ter um norte, saber como andar e como agradar ao Senhor. Então, vamos abrir na primeira carta do apóstolo Pedro, versículo de número 1. 1 Pedro, né? A partir do capítulo 1, versículo de número 6. Diz assim: Portanto, alegrem-se verdadeiramente. Há uma felicidade maravilhosa no futuro, embora durante algum tempo a caminhada aqui na terra seja tão dura. Estas provações apenas põem à prova a fé que vocês têm, para verificar se ela é forte e pura ou não. Ela está sendo experimentada, como o fogo prova o ouro e o purifica. E a fé que vocês têm é muito mais preciosa para Deus do que o simples ouro. Portanto, se essa fé permanecer firme, depois de ter estado no cadinho das provações ardentes, isso redundará em muito louvor, glória e honra para vocês no dia da sua volta. Amém? Então, o apóstolo Pedro, ele desvendou o porquê tanta provação, porquê tanto sofrimento. A vida do cristão, ela é assim, não tem para onde correr. Se nada acontece no âmbito da família, acontece no âmbito profissional. Se não acontece no âmbito profissional, acontece no âmbito da saúde. Se não acontece no âmbito da saúde, acontece no mundo espiritual. E assim, nós cristãos vamos amadurecendo a nossa fé. O que o apóstolo Pedro diz é que há uma alegria verdadeira, há uma felicidade maravilhosa, só que ela não é para essa vida, ela não é para agora. O que nós estamos passando agora é uma preparação.
Temos momentos de alegria? Temos momentos de felicidade? Temos, mas eles não vão se comparar à felicidade maravilhosa que o futuro com Deus está nos aguardando. Então, quando nós lemos isso aqui no versículo 6, isso nos consola, porque isso mostra que nós não vamos sofrer pela eternidade inteira. Por isso que nós precisamos permanecer. Como eu sempre falo para vocês, o céu não vai entrar qualquer um. O céu é para todos, mas infelizmente não serão todos que entrarão lá. Por quê? Porque é preciso passar pelas provações. É como quando você vai fazer um concurso para um cargo público muito importante. Você pode ser uma pessoa muito capacitada para aquele cargo, porém você vai precisar passar por aquela prova. E se você não for aprovado, por mais que você seja capacitado, você não vai conseguir a vaga. Você não vai ser funcionário público para aquela área. Justamente por quê? Porque houve uma prova e você não se empenhou em buscar entendimento, em buscar conhecimento e foi reprovado. Então por que o céu, que é muito mais importante do que uma vaga, uma repartição pública de elevado nível? O céu é muito mais do que isso. Então nós precisamos sim ser provados. É o que ele fala aqui no versículo 7, ele diz assim: estas provações apenas põem à prova a fé que vocês têm, para verificar se ela é forte e pura ou não. É por isso, a sua fé, meu irmão e minha irmã, está sendo provada nessas adversidades que você está passando. Quantos são os que já abandonaram a fé e foram ali seguir o mesmo caminho que o marido e a mulher que traíram? Ou seja, caíram na prostituição, caíram na pornografia, na masturbação. Alguns voltaram para as drogas, outros voltaram a sair com os amigos, ir para os barzinhos, sem saber que isso os reprova e os torna inaptos a herdarem o reino de Deus, e assim essa felicidade maravilhosa que está guardada, eles não terão acesso. E o apóstolo Paulo ainda continua falando sobre a nossa fé. Ele diz assim: ela está sendo experimentada como o fogo prova o ouro e o purifica. Então, o processo de purificação do ouro é bem intenso. Ele tem que passar por altas temperaturas para que toda a impureza ali, quando ele é retirado da terra, da pedra ou de onde quer que ele esteja, ele é jogado no fogo para que essas impurezas elas possam ser separadas do que realmente é valoroso. E a Bíblia diz que a nossa fé, ela é muito mais preciosa para Deus do que o ouro. Então o que Deus faz? Ele pega a nossa fé, ele faz passar pelo fogo. Que fogo? As aflições, as provações. O que for ouro puro vai permanecer. Não vai ser incinerado por este fogo. Agora, o que não for fiel, ou seja, o que não for o ouro puro, esse vai ser queimado. É isso que a palavra ela diz aqui. E ele fala isso, ó. Ela está sendo experimentada como o fogo prova o ouro e o purifica. E a fé que vocês têm é muito mais preciosa para Deus do que o simples ouro, né? Então, que nós possamos permanecer firmes, não importa as circunstâncias. Hoje você pode ser provado. Talvez hoje você receba uma notícia que o seu marido, a sua mulher já estão com outra pessoa. Ou talvez você ouça
da própria boca deles, dizendo: segue a tua vida, eu não te amo mais, eu quero que você seja feliz, mas não dá mais. Ou coisas piores, tem uns que ainda tem má notícia em outra área, por exemplo, descobre que o filho está nas drogas, ou que a polícia está atrás do filho, ou descobre que está com alguma doença. Saiba, independente do que você passar hoje, fique firme, porque esta provação é para pôr à prova a fé que você tem e verificar se ela é forte, pura ou não, assim como o apóstolo Pedro nos deixou. Continue lendo essa carta, porque nós vamos estudar ela durante a semana toda. Amém? Eu sou o Leandro Barros e esse foi mais um áudio do dia. Que Deus abençoe o seu dia com paz.